Hoje o foco é o Itaú Unibanco e os resultados do quarto trimestre de 2025, divulgados em 5 de fevereiro de 2026. O banco encerra o ano com lucro recorrente de R$ 12,3 bilhões no trimestre. Lucro recorrente sendo aquele que exclui efeitos extraordinários e dá uma visão mais fiel do desempenho do negócio, e retorno sobre o patrimônio, o chamado ROI, de 24,4%. Esse nível de rentabilidade reforça a posição de liderança do Itaú em um cenário ainda marcado por juros elevados e crescimento moderado do crédito. Ao longo dos próximos blocos, a ideia é justamente conectar esses números com a estratégia do banco. Como ele cresceu, onde assumiu risco, como utilizou o capital e o que tudo isso significa para a tese de investimento em Itaú. Bem-vindo ao canal Tese de Investimento. Este vídeo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. Olhando a evolução estrutural do banco, entre 2021 e 2025, a carteira de crédito do Itaú cresce cerca de 40%, enquanto o lucro recorrente avança de 26,9 para 46,8 bilhões de reais. Nesse mesmo período, o retorno sobre o patrimônio sobe de 19,3% para 23,4%, ao mesmo tempo em que o índice de eficiência, que mede quanto do resultado é consumido por despesas operacionais, melhora de 44% para 38,8%. Isso mostra que o banco não apenas cresceu, mas fez isso com ganho de produtividade. A criação de valor, que compara o lucro gerado com o custo de capital exigido pelo acionista, praticamente dobra, saindo de 9,3 para 18,5 bilhões, sinalizando que o Itaú vem entregando retorno bem acima do mínimo necessário para remunerar o capital investido. Nos destaques do quarto trimestre, o resultado recorrente gerencial alcança 12,3 bilhões de reais, crescendo 3,7% em relação ao terceiro trimestre e 13,2% frente ao quarto trimestre de 2024. O retorno recorrente consolidado fica em 24,4%, enquanto no Brasil, esse indicador chega a 26%, reforçando que o negócio doméstico segue como principal motor de rentabilidade. A carteira de crédito consolidada soma aproximadamente 1,4 trilhão de reais, com crescimento de 6,3% no trimestre. Já a margem financeira com clientes, que representa o ganho do banco com juros cobrados menos o custo de captação, atinge 30,9 bilhões, acompanhada por receitas de serviços e seguros de 15,6 bilhões e por um índice de eficiência de 38,9%. Na carteira de crédito, o destaque fica para micro, pequenas e médias empresas, que somam 303,1 bilhões de reais, com alta de 8,8% no trimestre e de 8,7% em 12 meses. Em pessoas físicas, o saldo chega a 474,3 bilhões, crescendo 3,9% no trimestre e 6,6% no ano. Dentro desse segmento, cartões de crédito avançam 8%, enquanto o crédito imobiliário cresce 12,8% em 12 meses. No recorte geográfico, o total Brasil alcança cerca de 1,233 trilhão de reais, enquanto a América Latina contribui com 257,6 bilhões, crescendo 12,2% no trimestre. Isso mostra uma expansão mais acelerada fora do país, ainda que com peso menor no consolidado. A margem financeira com clientes chega a 30,9 bilhões de reais no quarto trimestre, representando uma alta de 1,5% em relação ao terceiro trimestre e de 8,6% na comparação com o quarto trimestre do ano anterior. No acumulado de 2025, essa margem aumenta 13,1 bilhões de reais em relação a 2024, o que equivale a um crescimento de 12,1%. A margem média anualizada consolidada fica em 8,9% no trimestre. Já a margem ajustada ao risco, que desconta o custo esperado de inadimplência, fica em 6,1%, levemente abaixo dos picos observados ao longo do ano, indicando uma normalização gradual. A margem financeira com o mercado, que reflete resultados de tesouraria, posições proprietárias e operações de hedge, encerra o quarto trimestre em 0,6 bilhão de reais, abaixo dos 0,9 bilhão registrados nos trimestres anteriores. Desse total, 1,1 bilhão é gerado no Brasil e 0,2 bilhão na América Latina, enquanto o hedge do índice de capital contribui negativamente em 0,7 bilhão.
Esse hedge tem como objetivo reduzir a volatilidade do capital regulatório, ainda que pressione o resultado no curto prazo. No acumulado de 2025, a margem de mercado soma 3,3 bilhões, abaixo dos 4,4 bilhões de 2024, reforçando que o ano foi menos favorável para a tesouraria e que o lucro do banco dependeu muito mais do relacionamento com clientes do que de ganhos de mercado. Em receitas de serviços e seguros, o Itaú registra 15,6 bilhões de reais no quarto trimestre, crescimento de 5,9% frente ao trimestre anterior e de 9,1% na comparação anual. As principais linhas são cartões emissor, com 3,5 bilhões, pagamentos e recebimentos, com 2,6 bilhões, e administração de recursos, que atinge 2,1 bilhões e cresce 14,2% no trimestre. O resultado de seguros, previdência e capitalização chega a 3 bilhões de reais no trimestre, 16,7% acima do quarto trimestre de 2024, levando o total anual dessa linha para 11,4 bilhões, alta de 17%, e reforçando a relevância dessas receitas menos dependentes de juros. Na qualidade do crédito, o indicador de inadimplência entre 15 e 90 dias, conhecido como NPL curto, que sinaliza atrasos iniciais, fica em 1,6% no consolidado em dezembro de 2025, nível similar ao observado um ano antes. No Brasil, esse indicador recua de 2,3% para 2,1% ao longo do ano, com leve melhora em pessoas físicas e pequena alta em micro, pequenas e médias empresas. Já nos atrasos acima de 90 dias, que indicam créditos mais problemáticos, o NPL consolidado fica em 1,9%, com o Brasil em 2%. Esse número foi influenciado por um caso específico em grandes empresas que gerou um pico em setembro, e após a cessão da carteira, voltou para níveis próximos de 0,08% nesse segmento. Na ótica regulatória da Resolução 4966, o estágio 3, que representa créditos com evidência de perda, o total consolidado diminui de 4,4% para 3,9%, com destaque para pessoas jurídicas, que recuam de 3,5% para 2,7%, sinalizando melhora na carteira mais sensível. A PDD no quarto trimestre soma 9,4 bilhões de reais, com índice anualizado de 2,6% sobre a carteira. No acumulado do ano, o total chega a 36,6 bilhões, ligeiramente acima dos 34,5 bilhões de 2024. Ainda assim, o percentual sobre a carteira recua de 2,7% para 2,6%, mostrando estabilidade do risco em termos relativos. A carteira renegociada e reestruturada diminui de 40,1 bilhões em março para 35,1 bilhões em dezembro, e sua participação na carteira total cai de 3,2% para 2,6%, indicando menor dependência de renegociações para controlar a inadimplência. As despesas não decorrentes de juros, basicamente custos administrativos e operacionais, somam 17,3 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 1% frente ao trimestre anterior e de 3,7% na comparação anual. No acumulado de 2025, essas despesas chegam a 66,8 bilhões, crescimento de 7,5%, puxado principalmente por investimentos em tecnologia, que sobem de 9,9 para 11,7 bilhões, além de despesas transacionais ligadas ao maior volume de operações. Apesar disso, o índice de eficiência consolidado melhora para 38,8%, vindo de 39,5% em 2024, com o Brasil registrando 36,9%, o que indica que as receitas seguem crescendo mais rápido que os custos. Já o índice de capital nível 1 encerra dezembro de 2025 em 13,8%, sendo 12,3% de capital principal e 1,5% de capital complementar. O gráfico de ponte mostra que o lucro líquido, a redução dos ativos ponderados pelo risco, os chamados RWA, e a emissão de instrumentos de capital adicionais compensaram parcialmente o impacto negativo de dividendos e juros sobre capital próprio. A remuneração referente a 2025 totaliza 33,7 bilhões de reais antes de impostos, com payout de 72%.
Líquido de impostos, esse valor chega a 31,7 bilhões, equivalente a um payout líquido de 67,6%, refletindo uma política de distribuição generosa sem comprometer o conforto de capital. Na comparação entre guidance, ou seja, as projeções divulgadas ao mercado, e o realizado, o Itaú entrega crescimento de 6% na carteira de crédito total, dentro da faixa indicada de 4,5% a 8,5%. A margem financeira com clientes cresce 12,1%, também dentro do intervalo orientado de 11% a 14%, enquanto a margem com o mercado fecha em 3,3 bilhões, alinhada à faixa projetada de 3 a 3,5 bilhões. O custo do crédito, as receitas de serviços e seguros, as despesas não decorrentes de juros e a alíquota efetiva de imposto também ficam dentro dos intervalos guiados, reforçando a previsibilidade da execução ao longo de 2025. Para 2026, o guidance aponta crescimento da carteira de crédito total entre 5,5% e 9,5%, com a carteira no Brasil avançando um pouco mais entre 6,5% e 10,5%. A margem financeira com clientes deve crescer entre 5% e 9%, enquanto a margem com o mercado é projetada entre 2,5 e 5,5 bilhões de reais, mostrando que a tesouraria segue relevante, mas não deve ser o principal motor de resultados. O custo do crédito é estimado entre 38,5 e 43,5 bilhões, as receitas de serviços e seguros devem crescer entre 5% e 9%, as despesas não decorrentes de juros entre 1,5% e 5,5%, e a alíquota efetiva de imposto deve ficar entre 29,5% e 32,5%, desenhando um cenário de crescimento moderado com rentabilidade ainda elevada. Juntando tudo, o Itaú encerra 2025 como um banco que combina alto retorno sobre o patrimônio, qualidade de crédito sob controle, diversificação de receitas e disciplina de custos, além de cumprir o guidance praticamente linha a linha. Ao mesmo tempo, mantém um índice de capital confortável e distribui mais de 2/3 do lucro em proventos, sem abrir mão de crescer a carteira em ritmos saudáveis, especialmente em micro, pequenas e médias empresas e em produtos de maior relacionamento com o cliente. Para a tese de investimento, o cenário é o de um banco de alta qualidade, com assimetria favorável para quem busca previsibilidade de resultados e remuneração recorrente, ainda que exposto a riscos macroeconômicos, fiscais e regulatórios que podem influenciar spreads, custo de capital e a disposição do mercado em pagar múltiplos elevados por esse nível de excelência operacional. Antes de encerrar, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se interessa por investimentos. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.